Sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A partir de agora o nosso programa Cidades em Debate, aqui pelo canal 40.1 da nossa TV Unisantos, no aberto para todo o litoral, e também no canal 12, né, da NET e da Claro TV. E ainda o pessoal nos acompanhando pelo site tvunisantos.com.br, também no Cidades em Debate no YouTube, e claro, né, tem a nossa página no Facebook, Cidades em Debate, para você também já ficar por dentro, antes mesmo do programa, sobre alguns dos assuntos que nós vamos estar comentando no programa, tá certo? E claro, dê aquele joinha também, o like, né, o famoso like, curta a página, repasse para os amigos, vamos fazer a nossa comunidade crescer bastante. Bom, vamos começar aqui a nossa programação. Hoje estamos na quinta-feira, já quinta-feira, dia 16 de setembro. Hoje comemora-se o Dia Estadual da Conservação e Fertilidade do Solo, Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio, e também tem aqui o boletim da Covid na cidade de Santos. Houve diminuição no número de internados na rede de saúde de Santos, de 104 para 103 pessoas, uma queda de 1%, e destas, 60 são de Santos e 43 de outros municípios. Houve também um aumento no número de internados nas UTIs, né, voltado para mais graves, de 61 para 65 pessoas, uma alta de 6,5%, sendo que 36 são pacientes da cidade de Santos e 29 que vêm de outras cidades. A ocupação, né, a taxa geral de ocupação dos 470 leitos da Covid, que está disponível, está em 22%. Entre os 247 leitos de UTI, a ocupação é de 26%. Na rede SUS, a taxa é de 25% e na rede privada é de 28%. E a gente sempre destaca esse site aqui, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para que você fique sempre antenado e por dentro de todos os acontecimentos e das dicas também em tempo real, tá certo? Bom, vamos trazer aqui os nossos convidados de hoje. O nosso querido Dr. Maurício Baltazar, o nosso advogado, comentarista do programa. Quinta-feira, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde mais uma vez, doutor. Boa tarde, Santiago. Boa tarde, essa imensa e maravilhosa audiência. Boa tarde, seletos membros da mesa de hoje. Vamos lá comentar fatos e notícias importantes da nossa região e tornar o nosso público bem informado e com conceitos capazes de melhorar, quem sabe, a vida no dia a dia e principalmente para as eleições que se aproximam. Vamos escolher políticos melhores para que tenhamos um futuro melhor para a nossa sociedade. Santiago, é o que eu desejo para o dia de hoje. E a gente, quer queira ou não, acaba colaborando, né, entre aspas, assim, para as pessoas verem quem é quem, aquela coisa toda, e ficar também antenada no que acontece, né? Também dá o nosso boa tarde aqui para o nosso querido Cido, né? Ele que é vereador na cidade do Guarujá. Guarujá que ontem, Cido, amanheceu com a Polícia Federal batendo na porta do prefeito. O que aconteceu aí, meu amigo Cido? Boa tarde, seja bem-vindo. Ô, Santiago, muito boa tarde. Primeiramente, um prazer estar novamente aqui no programa Cidades em Debate. Sempre que for chamado, para mim é uma honra poder participar. Bem, você falou aí, uma ótima quinta-feira aí a todos, mas a quarta-feira no Guarujá não foi fácil, não. Eu fico triste, infelizmente, mais uma vez a minha cidade estando nas páginas policiais, né, infelizmente. Mas vida que segue, precisamos fazer um governo diferente, é a minha missão aqui hoje, estando eleito vereador no Guarujá, para que a gente possa fazer da cidade um pouco melhor. E conta comigo no programa aí, no que for para esclarecimento da nossa população aí, estamos juntos aí, viu, Santiago? Que legal, Sidão, seja bem-vindo mais uma vez. É claro, né, a gente fica assustado de ver a Polícia Federal batendo na porta do prefeito, mas parece que isso aí está acontecendo em várias cidades, né, uma fiscalização que está existindo, e maiores detalhes virão depois, né, porque a Polícia Federal é diferente. A Polícia Federal é só depois que tudo é apurado é que sai para a imprensa, né, é diferente das outras polícias. Bom, dá uma boa tarde aqui também para o nosso querido Leandro Lopes, ele que é o CEO do Acroques Bank, um banco online que já está fazendo sucesso, bem voltado aí para os comerciantes, né? Uma coisa muito legal. Ô, Leandro, seja bem-vindo mais uma vez. Estou vendo que está com visual novo, hein, Leandro? Emprestou a barba para o doutor Maurício? Como é que é isso aí? O doutor Maurício me pediu emprestado por uns dias a barba, então tá tudo certo. Na verdade, algumas mudanças estão ocorrendo.
não só na nossa sociedade, como na nossa empresa, pessoalmente. Então, às vezes, o transformar, o mudar é importante para que a gente possa se reinventar. Nós vamos ter algumas novidades em breve, bem breve, Santiago, que vai atender cada vez mais direto a Baixada Santista como um todo. Ainda a gente não pode estar abrindo essa novidade, mas em questão de 2 a 3 semanas, a gente vai estar com uma novidade para a Baixada Santista, onde o Acrox vai participar diretamente de muitas decisões na área de inovação, na área de tecnologia e no apoio aos empresários de uma maneira direta. Não dá para entrar em detalhes agora, mas logo a gente... saiu, hein? Eu tava quase sai. Se apertar, né? É quando a novidade é muito boa, a gente quer já compartilhar com transbordando de alegria, né? Mais ou menos. Infelizmente, tem algumas burocracias que a gente ainda tem que respeitar contratualmente, mas assim que for possível, a gente apresenta e vai ser um orgulho poder estar fisicamente na Baixada Santista. Bacana. Doutor Maurício, o visual dele ficou melhor assim? Ficou com cara de CEO, mais aquele CEO... Tá mais bonito, né? Mais executivo, mais né? Ficou. Também senti que... Olha lá, o novo visual do Leandro, agora sem barba. Olha lá. Sucesso tá garantido. As transformações têm que vir de todas as formas, né? Olha, palavras do doutor Maurício, agora o sucesso está garantido, então guarde bem isso, hein? Vamos lá. Bom, vamos trazer aqui o nosso primeiro assunto, inclusive o primeiro assunto, já chegando aqui, sobre os postos de combustíveis, que agora saiu uma novidade, hein? Eles poderão comprar etanol direto dos produtores. O decreto regulamentando essa medida provisória foi publicado no Diário Oficial essa semana. A MP tinha sido assinada em 11 de agosto pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o texto estabelecia um prazo de 90 dias para o início da vigência. Bolsonaro, porém, antecipou as regras, né? O governo federal acredita que vender o etanol direto da usina para o posto consegue reduzir o preço da transação e, portanto, diminuir o preço do etanol na hora de abastecer o tanque. De acordo com os órgãos de defesa do consumidor, essa mudança aumenta o risco da compra do etanol adulterado, já que permite a venda de etanol de outras marcas. Por isso, o texto diz que os postos devem informar o nome dos fornecedores de forma destacada e de fácil visualização para assegurar que o consumidor seja devidamente informado sobre a origem do combustível. Também existe a preocupação de fraude tributária, já que as usinas vão recolher impostos também recolhidos pelas produtoras. Para reduzir esse risco, o governo transferiu a parcela de impostos federais do distribuidor para as usinas, né? Para as usinas, no caso da venda direta. Bom, agora fica aqui, né? Uma boa porque isso aí eu acho que vai ajudar a fazer com que, pelo menos na boca da bomba, o etanol caia de preço, porque a gente vê que existe o ICMS estadual, uma série de taxas, né? Que agora vão ser extintas, pelo menos é o que a gente espera. Doutor Maurício, você acha que isso vai dar resultado? Foi uma boa ou não é? E quanto aos combustíveis adulterados, você tem medo disso? Veja bem, Santiago, eu não acho que foi uma boa. Pelo contrário, eu acho que foi uma ótima, uma senhora sacada do Bolsonaro e do governo federal, e que já está mexendo, sim, com os governos estaduais. E eu vou te explicar por quê. Imagina você que todos os fabricantes de etanol têm que vender exclusivamente para uma única distribuidora. E esse combustível tem que viajar até a distribuidora e da distribuidora depois para os postos. E nesse curso, além de intermediários, há também uma série de manipulação, inclusive de preços. E uma vez que nós tirarmos, extingue-se essa relação de obrigatoriedade, e o posto de gasolina, que fica bem ali do lado da fábrica do etanol, e que, portanto, nem transporte vai precisar, ele pode sacar lá direto na usina, imagina o quanto de economia que nós teremos, que sabe-se na composição do preço do frete, do preço do litro do combustível, o frete está embutido também, porque afinal de contas tem que levar o combustível para cima e para baixo aí nos postos. Então já é um grande resultado positivo. Além do que, os supostos impostos estaduais vão ser calculados de acordo com esse valor.
que é tido direto da usina. Não vai ter aquele reflexo de todo o contexto nessa correria entre distribuidora e outras pessoas que a gente imagina que tenha, e que, portanto, vai dar um reflexo na bomba a fim de melhorar a vida do consumidor. E já temos exemplo nesse sentido. Há algum tempo, o Bolsonaro vem batendo na questão do ICMS, dos combustíveis, enfim, ICMS de modo geral, que tem que ser baixado. De tanto ele bater, de tanto ele falar, o governo estadual recentemente deu um desconto no imposto do ICMS para restaurantes e outros afins. O que significa dizer que, de cima para baixo, as medidas que o Bolsonaro está fazendo, está apertando, de modo geral, além de resultado direto como esse, na bomba, se Deus quiser, vai materializar, também está obrigando, está pressionando os governos estaduais, temos o exemplo agora do nosso calcinha apertada, que está abaixando, que devem abaixar mais ainda o ICMS. Então, nesse sentido, não só essa MP, como também a atitude do governo federal merece aplauso, no meu ponto de vista, e já vamos ter esse reflexo positivo no bolso, Santiago. Tá certo. E a gente imagina que com isso, né, as pessoas vão consumir mais o etanol, né, a partir de agora. E mesmo com o preço da gasolina que vai estar disparado, obviamente a gasolina obrigatoriamente vai ter que baixar também, porque não vai ser tão procurada, né? Imagino eu que aí a gente vai ver o que realmente está acontecendo nesse caso. Agora, o que eu estou vendo aqui, Leandro, por exemplo, e eu sei que você também trabalha com isso, eles estão falando das tributações, estão com medo das tributações não serem recolhidas. Como é que você vê isso aí da questão dos impostos? Você acha que tem como burlar isso? Na verdade, Santiago, cada vez mais é complicado a situação de burlar, porque tudo está digital. Essa é a grande vantagem da tecnologia. Mas ainda existe adequações que vão ser feitas. Por quê? Enquanto era somente a Petrobras, a BR Distribuidora, a responsável pela compra de todo o etanol no Brasil, a gente está falando de 33,8 bilhões de litros ano, tá? O que ocorreu? Produtores independentes não tinham força suficiente para ter um preço competitivo. Então, nascem marcas como Cosan, que, infelizmente, há 2 dias atrás, um dos sócios fundadores teve um acidente trágico com seu avião particular. Absolutamente desconfiável, né? Sim. Nós temos também a Raizen, nós temos também a Copersucar. Então, montou-se alguns oligopólios que criavam as regras e ditavam o preço no país. Com esta abertura, assim como o Dr. Maurício falou claramente, a competitividade que era tão esperada no mercado se torna viável, se torna possível. Então, um pequeno produtor hoje, ele não precisa mais vender para um conglomerado, para esse conglomerado vender. Ele consegue abastecer na sua cidade, na sua região, todos os postos de combustíveis com um custo muito melhor. Então, o que vai alterar? A empresa que é a usina produtora, ela é uma entidade rural, que ela vai ter que se transformar tributariamente numa empresa comercial. Para poder ter a sua distribuição, ela vai ter que ter um dos quinais, que é a classificação de atividade como transportador, para que ela possa verticalizar a sua produção até a venda final. Então, o medo do governo é que as pessoas, nesse afã de vender o quanto antes, vender para os postos direto, burlem ou esqueçam indiretamente de recolher esses impostos. Mas isso é uma questão de adaptação, um período de adaptação e transição. Então, você vai ver, sim, muitas usinas ainda mantendo contratos com esses conglomerados, mas você vai começar a ver em regiões que estão próximas a plantios o custo do combustível lá cair vertiginosamente. E isso
tributariamente não modifica nada. Por exemplo, dentro do nosso banco, nós temos um dos serviços não bancários que é a recuperação de créditos tributários de monofásicos. A mexida de quem compra, quem vende, não interferiu da forma que todos os postos de combustíveis possam estar recuperando os seus créditos tributários pagos indevidamente. Então, mesmo que tenha essa verticalização vindo de um produtor, indo até o consumidor final, o posto de gasolina, esse trânsito ainda acaba gerando uma bitributação, aonde que o produtor ou o posto de gasolina tem direito de fazer a sua solicitação de crédito para que não se pague a bitributação que muitas vezes é recolhida de maneira equivocada. Então, dentro desse cenário, o grau de competitividade cresce por mais de 60%. Então, a possibilidade da gente ver o etanol chegar à casa de 2,20, 1,90, 2,20, é muito grande para nos próximos 3 meses. Mas vai depender, principalmente, se os grandes oligopólios não interferirem na questão de câmbio, não interferirem na questão de venda final. Aquele negócio, porque hoje, como tudo é sistema, né, Leandro? É difícil. Quando era no bloquinho de nota, à mão, que era feita aquela coisa para dar no transporte, é uma coisa. Agora, hoje, um posto para receber um combustível no montante que recebe, não tem como, né? Vir nota fria. A Secretaria da Fazenda, ela automatizou, nos últimos 5 anos, o Brasil inteiro. Então, assim, tirando, se não me falha a memória, Pernambuco, que ainda não está, o Brasil está com quase 100% dos CEPAs. Então, tudo que você movimenta, ainda tem gente que tenta fazer isso de uma maneira informal. Mas, mesmo assim, no informal, é pego no imposto de renda. Então, assim, é muito mais seguro você recolher as coisas na fonte do que você ser pego numa malha fina lá na frente. Então, o grande propósito dessa mudança, e ela não serve só para o álcool, ela é o primeiro passo ao álcool. O próximo que vai ocorrer é o biodiesel, que tem um pool de indústrias que já fabricam biodiesel e que ainda não tem essa mesma possibilidade de vender. Então, quando você cria esse cenário de venda, quando você cria essa possibilidade, a ramificação, você vai ver marcas surgindo, vai ter gente que vai estar investindo em postos de gasolina especializados em etanol, você vai ver que vai ter gente especializada em venda fracionada, vai ter várias novos players, novos entrantes para competir com essa massa que a Petrobras criou nos últimos 50 anos com essas regras que engessavam os produtores. Cido, a gente tocou no assunto também, né? Quer dizer, tributação fica meio difícil o cara dar aquele escorregão na nota, né? Pelo que parece, por causa do sistema. Mas hoje, por exemplo, se o cara quiser, ele divide o caminhão em 3, põe um tanque de água e 2 tanques de etanol, né? No caso, o álcool, né? Como se faz aquele batismo, né? Isso ainda dá. Mas, por outro lado, hoje os postos também têm aqueles dispositivos, se a pessoa ela tem o direito de querer fazer o teste, né? Qualquer cidadão pode requerer do posto que está abastecendo a fazer o teste de qualidade do combustível. Então, você acha que com esses dispositivos, esse negócio que estão falando que talvez seja adulterado, que não vai dar certo, você acha que isso tudo vai por água abaixo ou não? Ô, Santiago, bom, falar de combustível adulterado não é novidade, né, pra gente, né? Hoje nós temos o monopólio da BR, da Petrobras, e o combustível continua chegando ao consumidor com adulteração. Então, isso não vai mudar muito. Eu acho que agora, quando você tem uma competitividade maior em relação aos distribuidores, quando o governo toma essa medida, liberando os produtores a serem também os distribuidores, eu acho que aí eles vão começar a colocar qualidade no produto. Porque o nosso álcool, que é nosso, isso é um orgulho nosso. O álcool é brasileiro, é nosso. O biodiesel é nosso. E assim, e está no custo que está nos dias de hoje, é um absurdo. E se você conversa com especialistas na área mecânica, o álcool ele é tão eficiente quanto a gasolina.
mas com esse monte de reagentes que eles colocam, essas misturas todas, acaba dando problema nos motores, e muitos mecânicos reclamando, não abastece por conta dessa adulteração, tem muita água, tem muito solvente, coisas assim. Mas quando você tem o produto direto do produtor, ele quer qualidade no produto dele. Então, ele que vai garantir a qualidade até o consumidor final, que é o consumidor. Então, vai melhorar e muito. Como o doutor Maurício falou, eu não acho que foi bom, não. Foi maravilhoso essa decisão. Vai reduzir muito o custo do diesel, do álcool, do etanol na bomba, direto para o consumidor. E aí o aumento do consumo do etanol vai ser muito maior do que é a gasolina hoje, porque as pessoas vão optar pela economia e o produto de qualidade. Hoje as pessoas, indiretamente, elas usam o etanol por um pouco de economia e muitas das vezes o etanol vem sem qualidade, porque quando você pega peças no carro que passam pela combustão, você vê o desgaste através de água, de solvente, ferrugem dentro do motor. Como é que pode isso? Porque o combustível não é de qualidade. Então, quando o combustível passar a ter o próprio distribuidor como o mantenedor da marca, ele vai falar assim, não, minha marca tem que ser boa. O meu produto vai ser o melhor. Eu não vou entregar qualquer coisa por aí, porque eu quero vender mais e quero vender sempre. Ele tem a responsabilidade direta. Agora, para quem reclama, hoje você tem a Petrobras como maior distribuidora. Teve aí veio adulterado o combustível, você reclama para quem? Ah, tá bom, então não compro de você porque você me mandou um combustível ruim. Vou comprar de quem? Não tinha isso. Hoje eles já passam a ter a compra direta, então você pode ter o poder da barganha também. Ó, se o seu produto não for bom, eu vou comprar do outro ali, do meu vizinho na esquina. E isso vai melhorar muito, Santiago. Tá certo. Bom, e me corrigiram aqui, falaram que esse negócio do 3 em 1 que faziam antes, hoje em dia não dá. Porque quando o caminhão de combustível chega no posto, é o próprio dono ou gerente do posto é chamado e, no caso, a pessoa que traz aquele caminhão-tanque, né, ela é obrigada a fazer o teste de qualidade na saída do caminhão, antes de entrar nos tanques do posto, porque a partir desse momento a responsabilidade passa a ser do posto. Então, quer dizer, esse teste já é feito, né? Esse teste já é feito. E eu acho que, até pelo que o Cido falou, pela alta concorrência que existe hoje, as pessoas vão querer vender um bom produto, né? E eu acho que essa fiscalização vai ser uma fiscalização natural já dos donos de postos, independente disso, até um dispositivo de segurança a mais, do próprio consumidor, que tem o direito, né, doutor Maurício, de ir lá e requerer aquele teste de qualidade, né? Aí, no caso, a pessoa, mesma coisa, quando pega a gasolina ou o álcool adulterado, aqui, ó, esse posto eu não abasteço mais, é o posto que fica em lugar tal. Também tem que ter aquele lado positivo, ó, esse posto a qualidade deu 100%. Pode colocar aqui, é o posto tal. Então, quer dizer, hoje com o celular fica muito mais difícil de ter esse tipo de adulteração, né, doutor? Sim, e não é só isso, né, Santiago? A fiscalização, ela tem sido ostensiva. Ultimamente, né? A gente tem visto notícias de postos fechados, lacrados, de caminhões, né? Eu já aqui no Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos já tive a oportunidade de defender caminhoneiros que só porque, veja bem, quando ele foi entregar o combustível, o posto de gasolina não teve a capacidade de receber tudo aquilo que comprou, ou seja, naquela carreta sobrou lá alguns litros de combustível, porque não cabia mais e não pode ser estocado em qualquer local. Devolveu no caminho de volta, a autoridade pegou para fiscalizar, o que é bom, é muito bom. Tem aí alguns litros de gasolina, então você está furtando, você está roubando, e por conta disso você vem aqui e está preso e tal. E nessa oportunidade, não só essa questão da sobra do combustível, mas também da nota fiscal, do recolhimento do imposto. Então, a fiscalização, como muito bem falou o Cido, a questão da adulteração, ela existe. A fraude tributária, ela já existe em grande escala agora. Essa mudança não vai trazer potencialmente qualquer risco a esse tipo de atividade para majorar, porque ele já existe, já é uma realidade nossa. Pelo contrário, essa realidade nova, a boa e velha concorrência, sempre é positivo numa democracia como o nosso, porque vai diminuir o preço, e aí diminuindo o preço, o volume de trabalho vai ser maior, o recolhimento regular vai ser maior, porque quem está inovando nessa tecnologia, como o Leandro bem falou,
vai querer fazer a coisa certa, não vai fazer alguma coisa errada no sentido de fazer uma meia nota, como existia. Não tem mais, né? Não faz sentido. Então, eu penso que essa mudança ela é positiva e vai trazer louros para a nossa sociedade. Eu acho que travou lá o doutor Maurício. Bom, mas a gente já estava encerrando aí o pensamento. Pode falar, Leandro. Para completar o que o doutor Maurício está falando, e em cima de uma parte do que eu falei também, nós temos uma situação que é assim, hoje existem 3 grandes fornecedores da Petrobras, Raízen, Cosan e Copersucar, tá? Que são os grandes players que fornecem, ora, um mais voltado para Shell, o outro para algumas bandeiras específicas, tá? Quando a gente abre essa competitividade, a gente abre também para fornecer a Petrobras. E aí o que ocorre? 23,5% da gasolina é etanol. 23,5%. Então, quando a gente vê um percentual desse, você vê a chance que cada base que faz o refino do petróleo, a Paulínia, São José dos Campos, pessoal de Betim, pessoal do Rio Grande, no Paraná, aonde tem as unidades, a própria Cubatão, a refinador, que refaz o refino e faz a distribuição, vai ter a chance de negociar com fornecedores locais. O que isso gera? Isso gera emprego, gera tecnologia, gera adesão e gera competitividade. Não estou falando que essas 3 grandes marcas elas são um malefício para o mercado, mas elas, por serem muito grandes, elas conseguem balizar os seus preços de uma forma que impeça o pequeno de participar. Só que, ao mesmo tempo, quando o pequeno não fornece ele tem a disponibilidade de fornecer direto ao consumidor final, eles perdem um pouco dessa força, eles perdem um pouco desse oligopólio que eles criam indiretamente, mas eles conseguem se reposicionar no mercado. Então, vale muito a pena prestar atenção exatamente nesta transição, onde o pequeno que fornecia o intermediário comece a fornecer o produtor final. Você vai ver o quanto que o combustível vai conseguir, a gasolina, nesse momento, reduzir na bomba e no ponto final de venda. Legal. Doutor Maurício, está tudo ok aí? Porque no próximo assunto eu vou precisar muito do senhor, hein? Eu acho que sim, Santiago. Vamos lá. Ok. Então, sem imagem. Não, agora tá tudo ok, tudo tranquilo. Bom, então vamos dar um recado antes do próximo assunto. Vamos deixar esse telefone aqui, esse endereço, que é da Igreja Coração de Maria, ali na Ana Costa, número 74. O número do telefone 32237381, que é da paroquial, que fica ao lado da igreja. Nós estamos pedindo 1 quilo de alimento, que seja uma cesta básica para quem pode um pouquinho mais, ou então material de limpeza, material de higiene pessoal, para as famílias que estão passando por dificuldades, roupas usadas em bom estado, também o pessoal está adquirindo. O que você puder ajudar vai ser, olha, uma ajuda assim, numa hora muito bem-vinda, né? Porque a igreja já ajuda várias famílias que são cadastradas e agora triplicou, né? Por causa da pandemia, muitas pessoas passando por sérias dificuldades, pessoas que perderam seus empregos e não conseguiram arrumar uma outra alternativa de ganho. Então a gente está fazendo essa campanha através da Igreja Coração de Maria, na Ana Costa 74. Esse é o endereço para você, quando tiver de passagem por ali, poder dar uma paradinha e deixar algum tipo de doação, ou então esse número de telefone para quem não pode sair de casa e tem o que doar, né? O pessoal vai até a sua casa, eles têm uma equipe, eles têm o transporte, eles vão até a sua casa no horário e no dia marcado para retirar a sua doação. E todas as campanhas que existam, né, aqui na Baixada, colabore, a campanha da sua igreja, independente do credo, da sociedade de melhoramentos, do seu bairro, dos vizinhos. Se é para ajudar, ajude, porque esse é um momento onde as pessoas precisam e muito, e a gente agradece em nome de todos que estão fazendo essas campanhas por aí também. Bom, vamos trazer um outro assunto aqui, da nossa pauta, que aconteceu ali no Jardim Piratininga. E o que chama a atenção é o descaso que houve, né? Após 14 meses de luta, 1 ano e 2 meses, finalmente 72 famílias do Jardim Piratininga venceram uma batalha árdua
contra a Ecovias e o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, e devem permanecer em suas casas, que estariam, entre aspas, atrapalhando a continuidade da alça do sistema viário de acesso à rodovia Anchieta dentro da faixa de domínio do sistema Anchieta Imigrantes, ali do quilômetro 62, mais pista norte, dentro do projeto da nova entrada de Santos. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, não acatou os recursos interpostos pela Ecovias ao Superior Tribunal de Justiça e ao STF também, solicitando reintegração de posse da área e, segundo o desembargador Magalhães Coelho, a situação atual da Covid-19 não permite e, mesmo assim, é preciso uma alternativa de realocação das famílias por parte do poder público. O magistrado argumentou que não existem questões a serem apreciadas nos tribunais superiores e que é preciso discutir as provas sobre as obrigações ou não da Ecovias de indenizar o que consta no contrato de concessão. Dessa forma, para tirar alguém dali, a Ecovias precisa arrumar outra casa ou pagar o preço justo aos moradores. Doutor Maurício, o que estava acontecendo é que a Ecovias queria simplesmente tirar as pessoas, cada um se vira e não vou indenizar ninguém, esse pedaço é meu, cai fora, e o STJ pelo menos se mostrou presente nessa hora, e as 72 famílias do Jardim Piratininga venceram essa batalha contra a Ecovias. Que tensão é essa, doutor Maurício? Pois é, né, Santiago? Buscar a justiça sempre tem algum constrangimento, alguma tensão, e nesse caso especificamente foi feita justiça, né? A justiça foi materializada. No nosso ordenamento jurídico, é comezinho, é absolutamente natural que a posse velha, o que é posse velha? Aquele possuidor que está naquele imóvel por mais de um ano e dia é denominada, é reconhecida como posse velha. Então, todo mundo que está na posse velha de um determinado imóvel tem o direito de reter a posse até ser indenizado daquilo que ele eventualmente edificou, melhorou, corrigiu, né? E está na nossa teoria, está na nossa jurisprudência, é o comezinho. Então, fazer um contrato entre o governo do estado e a Ecovias, tratando desse assunto, porque sabe que aquele local lá tinham residências, tem gente que mora lá há 30 anos, edificou casas com 100, 200 metros quadrados, que evidentemente tem um valor de mercado, tem um valor da edificação em si, não só o valor do metro quadrado, mas o valor, né? E, além do valor afetivo, moral. Então, formalizar um contrato com a Ecovias, destinando aquela área sem se verificar os eventuais direitos dos possuidores, que são essas 72 famílias, e tirá-los assim da noite para o dia, sem reconhecer o respectivo direito, é uma arbitrariedade. Aliás, me parece que é uma culpa muito grave do administrador público que possibilitou esse tipo de discussão, porque é o prejuízo à sociedade. A obra está parada esse período todo, tem aí uma tensão de 72 famílias processando o Estado, além da empresa, né? Porque tem a responsabilidade do Estado, afinal de contas está agindo em nome do Estado, e causa esse dano, porque agora, além de indenizar especificamente cada uma dessas famílias, haverá honorários advocatícios, custas processuais e o período, o prazo, todo esse prazo aí que foi perdido. E ainda aquele que vai ser, porque a situação que se encontra não é fácil de ser resolvida, porque o representante da Ecovias vai lá naquela residência, numa daquelas 72 famílias, e vai perguntar para o sujeito, quanto que você acha que vale a sua casa, ou vá para aquela casa lá, aquele apartamento do CDHU, e obviamente que haverá uma diferença entre aquilo que o possuidor acha que tem direito e aquilo que a Ecovias acha que deve pagar. E essa diferença, geralmente, Santiago e ouvintes, ela é resolvida por meio de uma perícia. E uma perícia que é passível de recurso também, porque tem peritos e peritos que acabam se equivocando, enfim. Então, é um cenário, de certa forma, positivo, porque materializa a justiça e aquilo que a gente tem como de costume, mas também dá um cenário nada positivo para a sociedade como um todo. Ou seja, consegue materializar o direito daquelas 72 famílias, mas todos os bairros, todo mundo que beneficiar-se com essa obra vai ter que aguardar um pouco mais
para a solução desse litígio propriamente dito. Então, Santiago, vai passar muita água debaixo dessa ponte. Você acha, então, que o desembargador Magalhães Coelho ele foi muito coerente na decisão dele, doutor Maurício? Muito feliz, materializou a regra. Né? Imagina você, Santiago, ouvintes e membros da mesa, você simplesmente tirar 72 famílias das suas casas. Não é uma pessoa, são 72 famílias. É como se já estivesse aqui, a gente aqui no centro da cidade tem um monte de gente morando na rua, né? Sabe-se, você já noticiou aqui, quantas pessoas hoje, por causa da pandemia, estão morando nas ruas ou em subresidências. Né? O Cido também discutiu conosco outro dia aí, lá no Guarujá, a situação. Imagina mais 72 famílias, do dia para a noite. Sim, o desembargador materializou a justiça, pôs as coisas em ordem, dentro de um cenário possível e admitido pelo nosso ordenamento jurídico. Espero que as varas da Fazenda Pública, que certamente está julgando esse processo, consigam fazer essa questão da liquidez, da liquidação desse valor daí, indenizatório, mais rápido possível, porque eu atuo naquela questão da ponte do Jardim Bom Retiro para o Jardim São Manuel, e tem alguns casos nessa fase, e o perito ainda nem avaliou, apesar de ter sido nomeado, ainda não fez o seu laudo. Então, repito, haverá um tempinho ainda a ser percorrido, a sociedade tem que ter paciência, de certa forma. Cido, mudanças, claro que devem ter, positivas, como foi a construção da nova entrada de Santos, um sonho, né? Mas um impacto desse seria desastroso para 72 famílias, pelo menos. Imagina aquele valor referencial também, a pessoa, o lugar que eu nasci não existe mais, é complicado, né, não, Cido? Santiago, o progresso a gente aceita, respeita, é necessário que tenha, mas é bem como o doutor Maurício falou, recentemente o doutor travou uma luta aqui também no Guarujá, por conta desse novo desassoreamento aí, os piscinões que estão sendo feitos no Santo Antônio, da macrodrenagem, mas assim, vai ser importante para o bairro, para a cidade como um todo, mas tem as famílias que têm aquele sentimento, que são nascidas ali, são criadas, e aí você, pura e simplesmente, porque a gente vai progredir aqui, vai trazer o progresso, sai vocês, vai para onde vocês acharem que tem que ir, e não indenizam ninguém. Eu acho que foi muito boa essa decisão do TJ, de decidir que as famílias têm direito de ser ressarcidas, o direito é delas, deram como posse para elas, parece que o direito da área, como posseiros da área, e agora a Ecovia, se quiser melhorar alguma coisa, que indenize da forma correta as pessoas, porque, Santiago, sinceramente, sentimento não tem preço, né? Você vai indenizar de uma forma, mas o sentimento da pessoa, um dia levar o neto lá e falar, nasci aonde? Não existe mais. Nasci na via, aqui na pista. Vai ser isso que acontece, mas o valor sentimental da história da pessoa, ela não tem preço. Então, por mais que seja alto o valor hoje da indenização, mas o valor sentimental não vai ser pago nunca, né, com essa indenização. Leandro, a gente nota, né, um bairro que já tem mais de 40 anos, um bairro que se desenvolveu, que tem uma vida própria hoje, o Jardim Piratininga. De repente chega alguém do nada e fala, isso aqui é meu, todo mundo para fora. É complicadíssimo isso, né, Leandro? É uma coisa que a gente tem esse exemplo do Jardim Piratininga, como o doutor Maurício falou também, no Jardim São Manuel, mas imagina a nível Brasil, e quantas famílias não são tiradas dos seus lugares e colocadas simplesmente para fora, sem indenização, sem nada. Você acha que o governo tem que abrir o olho para isso também, ô Leandro? Na verdade, o doutor Maurício foi, mais uma vez, cirúrgico na colocação dele. Só que faltou um detalhezinho do lado do empresarial. Não é que a Ecovia chegou e falou, todo mundo para fora, isso aqui me pertence. A Ecovias ela tem algumas regras de segurança quando se fala em viadutos, quando se fala em pontes, e em 300 metros de linha lateral de cada monumento que eles constroem, que cada ponte eles tratam como um monumento. Cada monumento ele precisa ter pelo menos 300 metros de área de servidão. O que é essa área de servidão? Que é para manutenções, que é para alguns ajustes ou até mesmo uma ampliação futura quando necessário. E isso pegaria quase que o bairro inteiro, ficaria somente
2 ruas do Jardim Piratininga. Eu tenho amigos muito próximos da minha família que moram lá há mais de 40 anos e a gente entende essa dor. Só que o que ocorre? Numa área de invasão, o doutor Maurício está certíssimo, quando já se constitui como um bairro, como já tem os impostos sendo recolhidos, linhas de ônibus passando, telefonia, energia, todos os critérios, tem que ter um consenso. O fator emocional ele é muito justo, só que ele é um fator do qual não pode ser posto em cima de um crescimento. Eu não posso pensar somente com 450 mil habitantes em 70 pessoas. Eu não posso evitar um crescimento, por exemplo, os túneis que se sonha Santos-Guarujá, ou a ponte, tanto faz, são projetos discutidos há mais de 100 anos. O túnel que liga a Zona Noroeste à Zona Leste de Santos vai ter algum tipo de impacto. O que não pode ter é menosprezar o valor real daquele imóvel. Então, quando se falou isso no bairro do Macuco, quando se falou isso no Jardim Piratininga, quando se falou isso na Zona Noroeste, não se atentaram ao valor patrimonial. Então, assim, uma casa lá hoje vai ter o seu valor X de mercado real e tem que ver se esse valor X de mercado real, indistinto do fator emocional, é condizente a uma moradia equivalente àquela que aquela pessoa tem. Porque muitas vezes esses 40 anos que a pessoa mora lá, ela já está fora do mercado, ela já não tem mais aquela renda quando jovem. Então, tem que ter o equilíbrio e não simplesmente o fator especulatório. Agora, a gente realmente tem que pensar não somente no fator emocional, e sim no fator de crescimento. Eu não posso inibir o crescimento de uma cidade por 50, 100 famílias. Eu tenho que ter um bom senso, equilibrar o patrimônio e realocar essas famílias para uma situação melhor ou igual ao que elas já vivem hoje. Olha, por isso que a nossa mesa é espetacular, né? Sempre tem os lados, a gente tem que analisar os dois lados mesmo, né? Tá certo. E claro que o coração da gente fica carregado com a emoção de não ver essas 72 famílias fora. Ainda bem que deu certo, mas a questão que eu fiz a pergunta pro Leandro, imagina quantas famílias não são despejadas pelo Brasil, né? Então tá aí a explicação, né? Realmente é uma pena, né, doutor? Mas a justiça tem que ser feita, né? Prevaleceu. É por isso que a justiça é muito importante. Imaginem só se essa pequena minoria, por conta dessa ideia de que o futuro está aí, tem que ser materializado, vai ser bom para todos, simplesmente fosse esmagada, vamos usar esse termo, econômica e socialmente. Não, o direito está aí para evitar, e nada mais justo que num mundo maior, um número maior de habitantes, toda a região vai se beneficiar. Nada melhor e mais justo que essa população, representada pelo município ou pelo Estado, indenize devidamente essas 72 famílias que vão sofrer para o bem de todos. Então, a Justiça andou bem, repito, e espero que a Justiça continue andando bem, só que num sentido de celeridade, agir isso mais rápido para que esse benefício para todos e o menor impacto possível com a justa reparação econômica e social a essas 72 famílias que estão sofrendo diretamente. Imagino que só a expectativa, Santiago, de julgamento desse processo, neste período, já não causou às famílias. É um sofrimento. Nós, como operadores do direito, grande, né, doutor? Defendendo a causa, já sofremos. Que imaginam cada um desses pais de famílias. Não deve ter sido fácil. É isso aí. Você, Thiago, mas assim, pode falar, nós não, nossa opinião não é contrária ao progresso, ao desenvolvimento, mas assim, é a justiça em prol dessas famílias, porque a gente está acostumado a ver a desigualdade. O grande vem, mais uma vez a gente fala da Ecovias, está ali porque tem poder, porque tem dinheiro, poder aquisitivo, saia-se. Não, indeniza a pessoa da forma que tem que ser,
que seja cabível e justa a cada uma das famílias, e vida que segue, o progresso está aí para seguir, normal. Agora, não dá para tirar o direito das pessoas, é como bem falei, o sonho dela, o valor sentimental, ela não vai pagar nunca, não tem indenização para isso. Mas a justiça, pelo menos para a moradia, tem que ser justa, né? É isso que a gente precisa, tem que ser justo. Progresso aqui no Guarujá vai ser bom com esses novos piscinões aí, vai ser excelente, mas indenize quem está lá por direito e todo mundo vai ficar feliz com isso. É mais ou menos isso, viu, Cido? O meu professor de judô, quando eu fazia judô, ele me pegou para um exemplo, eu devia ter o quê? Uns 7 anos de idade. Aí ele me colocou para lutar com um menino de 15 anos, né? O moleque era o dobro do meu tamanho. Eu apanhei feito um doido lá, né? Aquela coisa toda. Depois dessa briga, e o pessoal lá da academia, vai Santiago, e ninguém torcia pro cara. Daí ele falou, vocês aprenderam uma lição hoje que vocês não vão esquecer jamais. É verdade, além de eu ter apanhado, né? Claro, aprendi essa lição. A outra lição é que o fraco sempre vai ter a torcida. Né, essa que é a verdade. Então, é uma grande verdade que cabe nesse momento, então a gente realmente vê, né, essa questão do que tem menos poder, do que é mais pobre, sempre está sofrido e sempre esmagado, né, e muitas vezes não é bem assim. Né? Claro que existe, não vou falar que não existe aí as diferenças, claro que existe, né? Que pessoas são massacradas, mas nesse caso a justiça está no meio, então a gente tem que saber avaliar mesmo qual a decisão correta, né, a ser tomada em determinados momentos. Bom, vamos dar uma pausinha aqui, vamos chamar o Maurício Araújo, ele que vai trazer agora o nosso Momento Câmara. Vamos saber o que está acontecendo nas câmaras municipais, e eu acho que tem alguma coisa aí do Guarujá hoje, hein, Cido? Tá preparado ou não? Com certeza, sempre. Pode mandar. Bora então, solta aí. Maurício, conta pra gente, o que tá acontecendo aí? Tiago, hoje eu vou falar da Câmara Municipal do Guarujá e Cubatão, tá? Vou começar pelo Guarujá. A Câmara Municipal do Guarujá, ele recebeu um projeto de lei do Executivo pedindo autorização para contratar junto ao Desenvolve São Paulo, que é uma empresa de fomento, né, do governo do estado, uma linha de crédito de 15 milhões de reais. Vamos lá, 15 milhões de reais. Para que essa linha de crédito, Santiago? Para fazer trabalho de obras de asfaltamento nas ruas dos bairros do Guarujá, tá? Então, alguns bairros foram contemplados, eu já falo o nome dos bairros, tá? E o município deu como garantia os impostos, o repasse, né, dos impostos de ICMS e do DAD. Tá? Então, os bairros que foram contemplados aí para esse empréstimo, o Jardim Virgínia 2, tá? Cidade Atlântica, Vila Zilda, Vila Edna e Vila Selma, tá? São os bairros aí que vão ser contemplados com essa verba dos 15 milhões de reais. Outra coisa, só para lembrar que os vereadores eles deram uma adiaram, né, a votação que falava sobre a implantação do 13º e férias lá na Câmara Municipal. Eles adiaram por 2 sessões. Seria bom eles esquecerem isso, né, Santiago? Podiam cancelar essa votação aí e mostrar um pouquinho de dignidade aí, não ter esse 13º nem férias, tá? Bom, em Cubatão, a Prefeitura também mandou pro Legislativo uma PL bacana, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagem. Tá? Então é um projeto de lei que incentiva a implantação dessas hortas comunitárias nos bairros. Né? Então é interessante, um PL bacana aí que foi encaminhado pelo Executivo para os vereadores aprovarem. Tá? Só lembrando também, lá na Câmara de Cubatão, está dando polêmica, aquele projeto de lei que o prefeito vetou, que falava sobre a conscientização menstrual. Né? É um projeto extremamente importante, porque a gente entende que, principalmente com as adolescentes, as jovens que entram no ciclo menstrual, problema de evasão escolar e tudo mais, né? Então os vereadores vão vetar o veto do prefeito. Tá? Eles querem que esse projeto seja aprovado, né, de toda forma, para poder criar esse processo de conscientização aí dentro das escolas, palestras e tudo mais. Tá bom, Santiago? Um grande abraço aí e até a próxima. Bom, tá aí o Maurício Araújo. Vamos lá então, Cido. Vamos trazer aqui o vereador Cido Aparecido Davi, do Guarujá.
Desenvolve São Paulo 15 milhões para asfaltamento de alguns bairros no Guarujá. Tá sabendo disso, né, Cido? Conta pra gente, o que acontece? Não, Santiago, isso é um projeto do governo estadual, né, que dá direito ao município fazer esse empréstimo. Nós aprovamos, na mesma sessão que aprovamos em primeira parte a votação do 13º, aprovamos 85 milhões de empréstimos para fazer saneamento básico, infraestrutura, desenvolvimento de vias, e agora veio esse do Desenvolve São Paulo também para mais esses bairros. Santiago, eu sou favorável a tudo que é progresso, viu? Tudo que for favorável ao desenvolvimento da nossa cidade. Eu acho que nós já estamos com muitos anos, vivemos o século XXI para ter palafita, para ter morros sem infraestrutura, sem saneamento básico. Então, as cidades precisam olhar a sua população um pouco melhor. E só com a arrecadação de impostos do município, ela não vai conseguir. Se não for através de empréstimos via governo estadual, governo federal, fazer esses convênios para que faça esses projetos específicos para essa determinada coisa, que é o asfalto, tanto do Jardim Vigília, Vila Selma. O pessoal da Vila Selma sofre muito, muito sem saneamento básico, sem infraestrutura. Se chover um pouquinho, você vai ver, vai ficar lá 4, 5 dias tudo alagado. Não tem para onde a água escoar, então não tem asfalto, não tem saneamento básico. Então, chegou a hora daquela população ali sentir um pouco de prestígio e ter ali o seu saneamento básico, sua infraestrutura e o asfalto na sua porta, porque eles pagam impostos, tanto também como o pessoal do Jardim Virgínia 2, pessoal da Cidade Atlântica, Vila Zilda, um bairro que eu me criei, nasci e me criei no bairro da Vila Zilda, sei a dificuldade que a população lá passa. Hoje já não moro mais, moro no bairro vizinho, mas a Vila Zilda sofre muito com esse alagamento, com falta de infraestrutura. Poxa, então, sou favorável sim a esse empréstimo, votei favorável a esse empréstimo, porque eu acho que é viável para isso, tem que ser feito, tem que ser o quanto antes, para que a cidade possa desenvolver. E sobre o assunto 13º salário, já falei aqui uma outra oportunidade. 13º e férias. E férias. Falei, votei favorável à regulamentação disso, porque entendo, e assim como a decisão do STF, também diz que é direito. Se ele é reconhecido como direito, então por que não aplicar isso no nosso município? Eu acho que todos a regulamentação que seja justa tem que ser feita. Santiago, não tem outro órgão que regulamente salário, décimo, férias de vereadores. Não existe outro órgão, a não ser a própria Câmara. É a Câmara que vota. Então, se é a Câmara que vota, cabe à própria Câmara votar. Porque se fosse um outro órgão que regulamentasse isso, esse assunto não estaria sendo discutido na Câmara. Não era nós que estaríamos discutindo isso. Seria o outro setor, se fosse o próprio Ministério Público que desse o aumento para a gente, se fosse o prefeito. Mas não é. Quem vota tributos são a Câmara. Quem vota arrecadação maior, menor, divisão de a reforma administrativa, seja a lei orgânica, seja tudo é a Câmara. Quem vota é a Câmara. Então, cabe aos vereadores votar pelo seu próprio salário, pelo seu 13º, pela regulamentação dos seus direitos. Eu acho que, como todo o profissional tem os seus direitos, tem que ser regulamentado. Assim, eu fui questionado outro dia, vereador não trabalha. Santiago, me desculpa, eu me excluo dessa lista, porque eu trabalho dia após dia, sábado a domingo, de domingo a domingo, sábado a sábado, sol a sol. Eu não tenho dia, não tenho noite. Por quê? Porque eu sou dedicado literalmente à minha vereança, com vidas e pessoas. Que a pessoa só acha que o vereador trabalha quando vai para a sessão, né? Uma vez por semana ou duas, né? No caso de Santos. Mas aí, no caso, não, né, o Cido? Trabalha na rua também, justamente para poder sentir como é que está a rua, para votar os projetos, para pautar os projetos, né? Eu fui eleito para esse mandato. Nós estamos votando uma coisa, foi adiado ontem por 2 sessões, mas o voto, a aprovação do 10º e férias é para um próximo mandato. Não teria nem esse direito, de repente, se eu não ganhasse uma eleição novamente. Então, eu não estou fazendo nada em benefício próprio, porque
Não sei se eu estou aqui em 2025. Eu estou eleito até dia 31 de dezembro de 2024. É o Tá que me certo. cabe. Bom, tá aí o Cido dando as explicações. E se tivesse na lei orgânica do município, se todos os municípios tivessem automaticamente na lei orgânica, no caso, o reajuste de salário dos vereadores, não precisaria nem ser votado, né, Cido? Porque existe um teto, né? Eu acho que isso só causa desconforto, porque O a teto, população Santiago, sempre está na pior, né? E quer dizer, fica exigindo, mas tem que exigir, claro. Mas aí existe um teto, não a é que ele gente vai não entra votar, vou ganhar 50 mil por mês. Não vai ser aprovado, né? E outra, tem um teto. O vereador ele pode ganhar até 25% do que ganha um deputado estadual. É regimental, é lei, é para isso. Assim como o deputado estadual ele não pode ganhar, ele tem que ganhar até 75% do que ganha um deputado federal. Não pode sobressair o teto. Então, tem essa margem, tem essas regras, se cumpra. Agora, se é direito, vamos votar. Acho que se passasse por mim o direito do salário mínimo, você pode ter certeza que eu votaria o super aumento do salário mínimo. Mas não passa por nós, infelizmente. Mas você vai aí você pega servidores de carreira que têm os seus super salários e ninguém questiona nada. E não tem responsabilidade com vidas em pessoas, com o povo, com aprovação de nada, não tem dor de cabeça. Então, eu acho que é a minha opinião, viu, Santiago? Não é legislar em causa própria, porque eu estou defendendo a categoria, onde eu ocupo hoje e sei que é muito trabalho, porque eu trabalho demais. Tá certo. Ô, Leandrão, falar um minuto sobre esse incentivo de hortas comunitárias de compostagem na cidade de Cubatão. É uma boa, né? Todo o trabalho que você faz com o lixo para transformar o lixo em algo útil é muito bom. Não importa qual a origem, qual a aplicação. A única coisa que ocorre, Santiago, é que esses processos e projetos, eles demandam um tempo e necessariamente o volume de lixo que é gerado não é o proporcional ao tempo de consumo, sobrando matéria-prima depois de um adubo, alguma coisa, para ser ou comercializado ou distribuído em outros municípios. Então, vale muito, nesse momento, uma ação da metropolização. Se não for algo que gere um abastecimento metropolitano, não é válido, vai gerar, para aquele momento, para um pequeno grupo, mas vai sobrar muito insumo depois desse lixo. Tá certo. Doutor Maurício, um minuto também para a gente falar sobre a Câmara de Cubatão que não aprovou, né? Que não aprovou, a Câmara não, o prefeito no caso, né? Aquela conscientização menstrual, ou seja, de fornecer absorvente para meninas carentes, né? E, por outro lado, um assunto até para amanhã no programa, o Senado acabou de aprovar a PL que prevê a distribuição gratuita dos absorventes. Pronto, então está resolvido. Mas como é que você vê o prefeito não aprovar isso, doutor Maurício? Um minuto. Bola fora do prefeito, viu, Santiago? Porque já há estudos técnicos, inclusive aqui de Santos e de outras localidades, que essa questão natural da... Eu acho que o problema tá com problema de conexão lá, mas pode continuar, ô Cido, pode continuar. 30 segundos agora. Ô, Santiago, na verdade, isso foi uma lei federal agora aprovada, né? O próprio Congresso aprovou, né? Reconheceu, mas em contrapartida, essa semana ainda, o prefeito de Cubatão, Ademário, não tinha aprovado, né? Então, como é que ele vai contra, né? É um direito, né? O descaso é muito grande. Mas eu acredito que os vereadores vão acabar derrubando esse veto e vai fazer com que ele sancione mesmo assim, porque é constitucional, né? É direito, né? Vamos dar direito a quem tem direito, né, Santiago? Tá certo. É isso aí. Sidão, obrigado pela sua presença no nosso programa hoje, o nosso querido Aparecido Davi, vereador no Guarujá. Também o Leandro Lopes, do Acroques Bank. Obrigado, viu, Leandrão, pela presença. E fica um abraço pro doutor Maurício Baltazar, que tá com problema de conexão, mas amanhã estaremos aqui a partir da 13h. Obrigado a você que também nos assiste. E amanhã, então, estaremos de volta com o nosso programa à 13h, aqui na TV Uni Santos. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.